grupo de WhatsApp chamado Fla Barra, nesse grupo de WhatsApp, membros envolvendo pessoas importantes do Flamengo, conselheiros. Nesse grupo de WhatsApp, alguém chamado João questionou o Runco, que hoje é o diretor médico. E quando eu falo diretor médico, ele é o chefe geral, por exemplo. O chefe do futebol, o chefe da medicina do futebol responde ao Runco. O chefe da medicina da natação responde ao Runco. Ele é o diretor geral, ele não é do dia a dia do futebol. E aí o Runco foi e respondeu: João, a situação de La Cruz é essa aqui, e com palavras extremamente pesadas. Se a produção conseguir botar aí pra gente ler, porque assim, pra quem não viu, eu acho que é extremamente importante ler na íntegra. Sim. E ouvir na íntegra. Melhor. O que o Runco disse. Não botar palavras na Exatamente. boca, né? Enquanto isso, eu resumo. Ele praticamente botou um ponto final na carreira do De La Cruz. Porque a parte final da fala dele, da escrita dele, ele diz que como alguém vai comprar o De La Cruz, algum outro clube vai comprar o De La Cruz, se não for por conta da questão esportiva, porque ele não consegue mais performar em alto nível. Gente, assim, na boa, não tem como, ninguém aqui está criticando o Runco, porque eu vi muita gente falando assim, porque o passado dele, o histórico dele. Eu não estou aqui avaliando o profissional médico Luiz Runco, que deve ser um baita médico. Ninguém fica na seleção brasileira durante muito tempo, ninguém está no Flamengo à toa, deve ser um baita médico. Alguém avaliou muito bem. Mas a atitude dele foi extremamente errada, gente. Inclusive, ele foi contra um código da medicina. Então, que ele não pode dar laudo de um paciente para outras pessoas, independentemente se essa outra pessoa também é médica. Eu que sou médico, eu não posso virar para você e falar sobre um paciente, no caso Pedrosa. É algo extremamente particular, não posso fazer isso. Código de ética. É o código de ética, exatamente. Inclusive, ele pode ser processado por isso. Então, repito. Imagina só que você vai no médico e você tá com um problema e você, sei lá, você não quer que ninguém saiba. Aí aquele médico vai e conta pra alguém. Exatamente, isso não pode, né? Exatamente. É um código. Eu vou, sei lá, eu faço terapia. Aí a minha terapeuta, a minha psicóloga começa a falar dos meus problemas para outras pessoas. Gente, isso não pode. Isso é um absurdo. E outra, eu não vou nem entrar no mérito aqui da desvalorização de um ativo. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu vou entrar no mérito do humano. Se pôr no lugar do De La Cruz, um pouco de empatia. Como é que você ouve de um médico que você não pode mais fazer aquilo que você tanto ama? Gente, não é segredo para ninguém que o De La Cruz tem problemas físicos. Não é segredo para ninguém que o De La Cruz tem um problema crônico no joelho. Isso todo mundo sabe. Se eu sou jornalista, sei, imagina todo mundo que trabalha no dia a dia. Eu sei que ele sente dores, eu sei que ele não treina bem por conta do problema no joelho, eu sei que tem atividade que ele sai no meio por conta de dores no joelho. Eu sei disso tudo. Eu sei também que o processo de recuperação dele é muito mais extenso por conta desse problema no joelho. A gente sabe disso tudo. Mas se põe no lugar do De La Cruz, você como ser humano ouvir isso de um médico e um médico do Flamengo, obviamente que ele não recebeu muito bem isso. Ele deve estar extremamente triste, ele pode inclusive entrar na justiça pelo que me falaram, enfim, ele pode fazer um monte de coisa, mas a declaração já foi feita, já vazou. Você vai ler aí, Fernanda? Vou ler aqui, então, ó. Essa aqui, esse é o print da conversa do grupo, né, que o Runco escreve. Prezado João, boa tarde. Vou tentar passar a situação de De La Cruz, jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, ou seja, andamos com as duas pernas, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo, atenciosamente. Uma falta, talvez, até de uma coisa mais objetiva. Posso contextualizar uma situação que é importante de bastidores, para quem não conhece bastidores de Flamengo? O Runco e o Tanuri, que é o ex-chefe do Departamento Médico do Flamengo, e essa é a palavra, gestão, da antiga gestão, quando o De La Cruz foi contratado. Essa é a palavra. Eles se odeiam. Eles não podem se cruzar. Então, assim, isso também envolve o bastidor, a política do Flamengo. Isso, de certa forma, porque a gente pode interpretar de várias maneiras essa declaração. Isso aí também foi uma forma de criticar a antiga gestão que contratou o De La Cruz. Por isso que eu achava importante o Márcio Tanuri se manifestar, o Marcos Braz na ocasião se manifestar, o Bruno Spindel, que ainda continua no Flamengo, mas na ocasião era o diretor executivo, ele também se manifestar, e o próprio Rodolfo Landim, que era o presidente do Flamengo, se manifestarem. Porque, de certa forma, ele está dizendo que o jogador foi contratado sem ter condições físicas para jogar. Ele disse isso com outras palavras. Mas eu acho que, nesse momento, a única pessoa que tem obrigação de se manifestar é o Runco.
Sim. Porque os outros já passaram, Sim, sim. contrataram, já foi, já tem uma nova gestão, E o já Renato, aconteceu. O Renato Maurício Prado, que é jornalista, atualmente está no UOL, ele entrou em contato com o Runco respondeu a ele dizendo o seguinte: eu me coloco à disposição do BAP, atual presidente do Flamengo. Se o BAP quiser que eu me afaste, ou seja, que eu não faça mais parte desse cargo diretor médico do Flamengo, ele sai. Então, assim, depende muito do que o BAP vai fazer. E se o BAP, até o momento, não afastou, não demitiu o Runco, eu acho que dificilmente isso vai acontecer. Até porque o Flamengo emitiu um comunicado oficial dizendo, com outras palavras, um comunicado bem grande, com outras palavras, o Runco não faz parte do nosso dia a dia aqui. Então, entre aspas, eles estão jogando a culpa para a Gávea resolver. Sim. Porque Ninho do Urubu é diferente da Perfeito. Gávea, que é muito mais institucional, uma outra esfera. E aí, enfim, muita gente cobra a saída do Runco. Eu acho que isso não vai acontecer, porque não aconteceu até o momento. Alguém acha que o Cristiano Ronaldo, quando salta para cabecear, parece um jogador de vôlei, né? Com os caras que cortam a bola a 3 metros e tanto de altura. Alguém acha que ele nasceu com essa... Não, ele treinou isso, cara. Ele desenvolveu isso. Como eu vi no chat do Mauro César na live que ele fez de pós-jogo. O cara fez um superchat e botou assim: é o melhor atacante do Brasil. Eu ri demais naquela hora, porque assim, a criatividade ela é absurda. E aí uniu uma coisa a outra, não foi, Mauro? Eu só não tive... Crente e tem o Harry Crente. Essas duas apareceram ontem na live lá. O Harry Crente. Aliás, o Harry Kane, que foi muito elogiado no Mundial contra o Flamengo, né? Porque a gente vê o Harry Kane fazendo isso, Premier League, Bundesliga, seleção inglesa e tal. Quando joga contra o time brasileiro, né, aí chama a atenção porque é um confronto meio inusitado. Ele teve a oportunidade de ver isso do banco de reserva, de camarote ali, de pertinho. Então, ele tem que se inspirar em jogadores assim, para ser um atacante melhor. O que o Felipe Luiz está fazendo é cobrar dele, para ele ser um atacante melhor. Será bom para o Flamengo, bom para a seleção brasileira quando ele for convocado, e bom para ele até no restante da carreira, seja no Flamengo ou em outro clube por onde ele possa jogar. Ele tem 28 anos, talvez ele possa amanhã jogar na Europa de novo, é mais difícil, mas e ganhar mais dinheiro na Arábia, num lugar desse, sei lá onde, e ele vai ser um atacante melhor. Ah, mas ele é pesado. O Harry Kane, que é levinho, é uma pluma. Não, um jogador grande, alto, forte. Isso não impede. O fato de você ser alto, forte, não te impede. Você não vai ter a velocidade do jogador, né? Que é velocista na acepção da palavra, mas você pode ser mais. Você pode. Olha, um jogador como o Pedro, ele ganhou muita massa muscular de uns anos para cá, né? Eu não sei, não sou do ramo, mas eu imagino não, óbvio, né? Que a equipe de preparadores físicos, fisiologistas, médicos do Flamengo podem, nutricionistas, trabalhar para que ele talvez desenvolva até um porte físico mais adequado, com mais agilidade. Como é que é isso? Perde peso, ganha músculo, perde músculo, faz treinos específicos de velocidade. Como é que isso é trabalhado no corpo do atleta? Isso é possível, claro que é possível. Para que ele possa ter uma compreensão física mais adequada, uma mudança de estilo, que nada mais é que ter um pouco mais de... né, na cabeça primeiro, e o corpo acompanhar. Que é aquilo que, por exemplo, o cartão que o Bruno Henrique tomou, esse ridículo cartão, contra o Santos. O que faz o Bruno Henrique? A bola vai para o Brazão, goleiro do Santos, e ele corre na hora em cima do Brazão. Ele sabe que dificilmente vai tomar a bola do cara, mas obriga o goleiro a dar um chutão. E ao dar o chutão, ele devolve a bola para o Flamengo. Porque ali a chance do Flamengo recuperar a bola e iniciar um novo ataque é muito maior. E é uma forma de você se defender, atacando e forçando o cara a se livrar da bola. Então, para isso, tem que ter essa consciência de que essa é uma missão sua e um pouco mais de rapidez, talvez, um pouco mais... interesse, especialmente. É isso. E o Flamengo joga assim, os times hoje jogam assim, os times importantes jogam assim no mundo. Então, o que o Felipe está fazendo não está inventando a roda, ele está tentando fazer com que o Flamengo esteja em sintonia com essa forma de atuar que é muito ligado ao que é o futebol atual. E o Flamengo costuma ser um time que incomoda os adversários quando pressiona para recuperar a bola. Ontem houve vários momentos assim contra o Fluminense. O problema é a falta de criação e de finalização. Então, se ele seguir o que o Felipe está pedindo, ele será um atacante melhor. E se ele tiver dificuldades por questão de porte físico, estilo, há de se trabalhar internamente para que ele possa atender essa demanda. Eu acho que isso é plenamente possível, sabe? Mas tem que querer. Tem que querer. O que estão pedindo a ele não é uma... E muita gente fala, o André lembrou bem o Romário, de fato o Romário fazia muito isso que ele fez ontem, ele ficou atrás da defesa e finalizou, surpreendendo, né, os tricolores.
Eu sempre digo isso, até já foi feita uma sacanagem comigo num podcast em que colocaram lá o Romário para dar entrevista, não falaram meu nome, mas deram a impressão de que eu teria dito. As pessoas entenderam, ligaram pontos com o que eu falo sempre. O Romário, se jogasse hoje, aquela versão do Romário, não é que não jogaria tão bem. Seria, porque o futebol mudou. Mas se o Romário fosse um jogador dos anos 2020, 23, 24, 25, fosse jovenzinho hoje, da idade do Alan Cian, ele seria forjado como atleta de uma outra forma, dentro do que é o futebol de hoje. O que eu quero dizer é que aquele estilo do Romário, dá em mim que eu resolvo, cada vez menos existe. Porque é preciso que o jogador tenha uma participação mais ativa. Mas se o Romário fosse mais jovem, e estivesse hoje começando a carreira, ele ia crescer nesse ambiente. Se o Harry Kane é um jogador tão participativo, é porque, cara, ele jogava Premier League. Como é que ele vai jogar Premier League paradão lá na frente? Ele não seria o Harry Kane. E eu acompanhei bem a carreira dele, que eu comentava os jogos do campeonato inglês. Ele, quando surgiu no Tottenham, ele não parecia que ia virar o que virou. Grandão, meio molenga ali e tal, era criticado. E de repente ele começou a crescer. Cara, isso é um trabalho que o rapaz fez, cara. Já junto com uma equipe, com o técnico, com profissionais do clube, mas a consciência dele. E aí ele se desenvolveu, passou a ser um cara de uma técnica muito maior, que gera jogo pra caramba, participa do jogo, finaliza com enorme precisão. Isso é um modelo. Então, não é que o Pedro vai virar o Harry Kane, mas ele tem que se inspirar em jogadores assim para ser um atacante melhor. Fala, nação rubro-negra, atenção total, porque a bomba de hoje é daquelas que podem sacudir o futebol brasileiro. O Atlético Mineiro vive um momento de crise nos bastidores, com problemas financeiros, ambiente interno pesado e muita pressão em cima da diretoria. Diante disso, vários jogadores do elenco já estariam procurando a diretoria para solicitar rescisão contratual, e entre esses nomes aparece ninguém menos que Hulk. Isso mesmo, o craque, ídolo da torcida alvinegra e um dos principais nomes do futebol nacional nos últimos anos, pode estar de saída do Galo e com destino certo, o Flamengo. Segundo informações exclusivas do jornalista Gustavo Machado, Hulk já teria iniciado conversas com o Flamengo e o clube carioca não apenas demonstrou interesse, como já deu início às tratativas para fechar o contrato. A diretoria rubro-negra, que vem se movimentando com força nessa janela de transferências, vê no jogador uma peça fundamental para reforçar o elenco e dar ainda mais opções ao técnico Felipe Luiz, principalmente pensando em decisões de Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. E o que mais chama a atenção é que essa transferência pode acontecer mais rápido do que todos imaginam. O staff do jogador já teria se reunido com representantes do Flamengo nos últimos dias e o acerto estaria próximo. Há detalhes a serem definidos, como o tempo de contrato e valores salariais, mas ambos os lados estão otimistas e a expectativa é que um anúncio oficial possa acontecer nas próximas semanas ou até mesmo nos próximos dias. Para o torcedor rubro-negro, essa possível chegada de Hulk representa um reforço de peso, experiente, decisivo e com muita bagagem internacional. Já para o Atlético, seria uma perda enorme em meio a um momento conturbado. O que se sabe é que a crise no Galo não é simples e pode abrir espaço para mais negociações como essa. A janela está aberta e o Flamengo está atento, agressivo e disposto a aproveitar as oportunidades. Se tudo se confirmar, Hulk pode vestir o manto sagrado muito em breve e formar um ataque poderoso ao lado de Pedro, Bruno Henrique, Everton, Cebolinha e Arrascaeta. Então fica ligado, torcedor, porque o mercado está quente, as conversas estão avançadas e o Flamengo pode surpreender mais uma vez com uma contratação bombástica. Essa história ainda vai render e aqui você vai ficar por dentro de tudo.